Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogas, estudiosos e amantes do tarô. Eu sou Alex Alprin, sou professor de tarô e tarólogo há 30 anos. E essa semana eu vou responder as dúvidas e perguntas que vocês aí que se comprometeram com esse evento. Que vocês colocaram seus dados, vocês receberam um link de uma pesquisa. E no final dessa pesquisa eu falo para vocês, se você tem alguma coisa que você quer perguntar comigo, alguma coisa que você quer saber, coloca aqui. E eu leio essa pesquisa todo dia. Se você quer me mandar alguma dúvida, você quer me mandar alguma pergunta, você quer saber alguma coisa sobre tarô, sobre a minha história dentro do tarô, é o seguinte, entra lá na pesquisa, tá lá no grupo do WhatsApp, ou tá até no seu e-mail, procura lá no seu e-mail que tá lá, com certeza a equipe mandou para você. E aí você responde essa pesquisa. Lá no final tem uma pergunta, onde eu falo para você. Se tem alguma coisa que você quer perguntar para mim, alguma coisa que você quer que eu aborde durante aqui a nossa semana Tarô Fora de Série, e aí você coloca lá a sua pergunta. Porque eu leio essa pesquisa todo dia. E aí é o seguinte, olha só. Eu vi que a gente é uma pesquisa, então a gente acompanha que tem muitas pessoas que fazem perguntas ali, a mesma pergunta, ou muito parecidas, né? Então a gente junta essas perguntas e aí a equipe traz isso para mim. E essa pergunta eu achei muito legal, porque ela conversa muito com a história de todo o tarólogo, de você que está comigo. Porque a pergunta é a seguinte, ó, como é que foi a sua transição no começo até agora? Alguma vez você se sentiu incapaz? Alguma vez você achou que não ia dar certo, que você não ia aprender o tarô? Sim, muitas vezes eu achei que eu não ia aprender. Isso tanto é verdade que lá no primeiro dia da nossa semana Tarô Fora de Série, eu contei a minha história. E eu falei que uma pessoa me convenceu de que eu nunca ia saber nada de tarô. E isso foi tão complicado na minha vida que eu joguei fora o meu baralho. Não foi um baralho, gente. Quem é tarólogo sabe que a gente é acumulador. Então a gente não era um baralho. Eu joguei fora todos os meus baralhos. Eu joguei fora todos os meus tarôs nesse momento. Imagina. Eu deixei só os livros e os meus cadernos de anotação, tá? Então, assim, se eu me senti incapaz de aprender, sim, houve vários momentos em que eu me senti incapaz de aprender. Vários momentos. Senão não tinha acontecido isso. Senão eu não tinha jogado fora o meu baralho. Senão, e assim, tem momentos que a gente nem joga o baralho fora. A gente fica tão revoltado. Houve um momento em que eu. Vou te falar uma coisa. Houve um momento que eu fiquei tão revoltado com o tarô, eu me lembro até hoje, que eu peguei meu baralho e eu simplesmente abria. Eu tinha uma gaveta que a gente guarda baralho, né? A gente guarda essas coisas, tudo. Né? A gente que é tarólogo, a gente tem cuidado com isso. Acho que você tem também, né? Eu joguei o baralho lá. E eu acho que eu não peguei. Teve vezes que eu fiquei sem mexer com baralho durante uns 6 meses, assim. Porque eu achei que eu nunca ia aprender. Nunca. Teve momentos que eu tive certeza que eu não ia conseguir aprender tarô. Era muito complicado. E quando eu voltei. Mas o tarô tem uma coisa interessante. O tarô atrai a gente de volta. O tarô tem uma energia, tem um imã, tem uma coisa que chega uma hora que você não consegue não voltar pro tarô. Depois que você pega o bichinho do tarô, tem uma hora que você não consegue. Você sonha com baralho. Você sonha que você está jogando tarô. Pelo menos comigo foi assim. E teve uma hora que, cara, eu precisei pegar o baralho, eu fui lá, peguei o tarô e aí eu comecei a tentar estudar de novo. Depois de tudo isso, né? Eu tava. Houve vários momentos que isso aconteceu. Quando eu joguei meu baralho fora, quando eu fiquei sem nenhum baralho, que sem nenhum, tá? Eu joguei tudo fora. Eu não tinha mais um baralho, aquela coisa, eu não tinha mais um gato pra puxar pelo rabo. Coitado do gatinho, né? Não, na verdade, assim, eu não tinha um tarô pra puxar pelo rabo. O que eu fiz? Eu também tava sem grana pra comprar tarô. Eu não tinha dinheiro para comprar o tarô, porque minha vida foi no meu absoluto zero. Em todos os aspectos, tá? Eu peguei e quando eu comecei a estudar tarô, uma das coisas que uma pessoa que me ensinou a jogar tarô, e ela fez comigo, essa pessoa ela fez a gente estudar 78 pedaços de papel em branco. Jogar com 78 pedaços de papel em branco, tá? Só numerado de 1 a 78.
para aprender realmente o que era a energia do arcano. Nesse momento que eu volto pro tarô, eu faço exatamente isso. Eu não tinha grana para comprar um tarô. Então o que eu fiz? Peguei 78 pedaços de papel, tá? E numerei. Mas como eu estava voltando a estudar, eu vou te contar uma coisa muito séria. É como eu tinha certeza que eu não sabia tarô e eu não conseguia lembrar direito as cartas. Então, o que eu fiz nesse papel? Né? Eu anotei as características da carta. E aí eu comecei, eu entrei na internet e eu vi como é que era o Rider-Waite, e aí eu comecei a anotar nesse pedaço de papel, tá, que era o mago, vamos supor, né? Eu desenhava lá um homem com a mão para cima, etc e tal. Aí eu fazia um desenho, aqueles desenhos de palitinho, sabe aqueles desenhos de palitinho? Eu colocava os desenhos de palitinho lá. E aí eu comecei a voltar a estudar tarô desse jeito. Porque eu não tinha grana para comprar um baralhinho, cara. Ó, aonde a gente chega às vezes por conta de algumas decisões na vida. Então, se você me pergunta como é que foi minha transição do começo até agora, eu comparo que foi mais uma montanha russa do que necessariamente uma transição. Na verdade, é um negócio muito louco, porque eu passei por momentos em que eu abandonei o baralho, passei por momentos em que eu voltei para o baralho, e passei por momentos em que eu não tinha sequer um baralho na minha mão. E aí eu quero trazer uma atitude, é quase que uma aula isso aqui, porque. Anota aí, por favor, porque assim, olha. Eu entendi nessa minha volta, com os pedaços de papel ali, com 78 pedaços assim, mais ou menos falando, né? Eu recortei bonitinho, eu sou uma pessoa cuidadosa também nesse aspecto, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que não tem atalho. Eu entendi que tem 3 pilares para você conseguir chegar nesse momento de você sair desse lugar ruim que às vezes a gente vai, né? O tarólogo, né? A gente vai no lugar do medo, vai no lugar da insegurança, vai no lugar do eu sou uma fraude. Como você, eu passei por isso. Eu vou te falar uma coisa. Isso não é culpa sua. Não ache que você é incapaz por uma razão qualquer sua. Não ache que você tem dificuldade de aprender tarô porque você nasceu, sei lá, com uma engrenagem diferente, com um código aí diferente. Não. A questão é método. Tá? Isso eu aprendi. Aprendi do jeito mais complicado possível. Por quê? Porque eu saí de uma pessoa, eu contei minha história, né? Saí de uma pessoa que tomou todas as decisões, as melhores decisões com o tarô. Eu fui convencido de que eu não sabia jogar, que eu não sabia nada. Pior, não é que eu não sabia jogar, porque eu não sabia jogar, você ainda pode aprender. É que eu não sabia nada de tarô. Fui convencido disso. E aí, isso entra tanto assim na minha cabeça, né? Nesse momento, que eu jogo meus baralhos fora. E aí, quando eu volto, eu entendo que existem 3 pilares. Tá? E aí, tem gente que vende por aí que é muito fácil jogar. Super fácil. É só você pegar uma lista de palavras-chave e jogar. Eu vou te falar que foi exatamente por acreditar em lista de palavras-chave que chegou um momento que eu não sabia tarô, porque eu percebi que a minha tiragem era pobre. Eu percebi que a minha tiragem era uma porcaria e nesse momento eu fui convencido por, né? É esse instante mesmo. Tudo que a gente vai fazer que vale a pena, você precisa fazer. Você tem 3 coisas que são importantes. Esses são os 3 pilares. Então, por isso que eu falei, anota aí. Tempo, disciplina e energia. O primeiro pilar é saber que o tarô vai exigir de você aquela mesma energia que você coloca para fazer as coisas que você ama na sua vida. O que eu fiz foi criar uma maneira, dentro do tarô fora de série, em que esse esforço é mais eficiente. Eu vou abordar isso nessa semana, tá? Porque muitas vezes a gente joga muita energia fora. Então o que eu vou trazer no tarô fora de série é como é que você aplica a sua energia para dentro do tarô. E eu não estou falando aqui energia esotérica, estou falando energia de estudo de maneira mais eficiente. De maneira a cortar caminho. De maneira a ser mais você vai sair dessa semana entendendo que o tarô é capaz da gente aprender de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que você jamais aprendeu durante toda a sua vida. E o segundo pilar
é que não tem confiança sem prática. Você só aprendeu a correr depois de você andar muito. Não, primeiro assim, né? Primeiro você tá de 4 andando pela casa, né? Aprontando todas, né? Aí quando você começa a ficar em pé, o que acontece? Primeira vez que criança fica em pé, o pai e a mãe fica até com medo, né? Porque, né? Vai que cai, bate a cabeça e fica parecido com o Alex Catarolo. Não, brincadeira. Olha só. Não, olha só. Né? O pai fica receoso, né? Fala assim: nossa, esse menino, se bater a cabeça, vira tarólogo. Brincadeira, brincadeira. Olha só. Né? Vai ver que eu bati muita cabeça quando eu era criança. Mas a criança fica em pé, ela tem dificuldade. Então, obviamente, sempre tem alguém por perto para ver, né? E aí você dá um passinho, dá outro. E de repente você está correndo pela casa. Mas não é só assim. Quando a gente começa a correr, o que acontece? A gente de novo cai. E de novo pode bater a cabeça e virar tarólogo. Mas não é bem isso, né? Mas de novo a gente cai. Então, assim, você tem que andar muito para então você. E cair algumas vezes para então você aprender a correr. Tudo na vida é assim. Então, a gente só. Cara, a gente fala, né? A gente só aprende a fritar ovo depois que você queima a panela. Eu, pelo menos, passei por essa experiência, não aconselho a ninguém, né? Minha casa ficou parecendo um defumador, mas não façam isso, né? Sim, eu já queimei, eu já tentei fritar ovo e queimei. Eu já fui. Hoje em dia eu cozinho razoavelmente, eu gosto da minha comida, mas eu já queimei ovo fritando. Por quê? Porque você tem que aprender, meu amigo. Não tem essa, ninguém nasce sabendo, né? E a confiança só vem com a prática. Você quer jogar tarô? Cara, você quer jogar tarô? Desculpa, é jogando. Você quer ter confiança de jogar tarô? É jogando. E para isso a gente faz o quê? Como é que a gente começa a fazer as coisas quando você está em casa e você começa a ser criança, você começa a andar? Sem ter alguém por perto. O que é isso? Ambiente seguro. É um ambiente seguro. É bom você fazer essa caminhada dentro do tarô, dentro de um ambiente seguro. Por isso a gente está aqui nessa semana, Tarô Fora de Série. Por isso a gente está aqui dentro desse conteúdo. Esse aqui é o seu ambiente seguro, em que você pode jogar o seu baralho, que você pode colocar suas dúvidas, você pode trazer suas histórias, você pode acompanhar junto com a gente durante esses 7 dias o ambiente seguro. Dentro lá do que a gente desenvolve dentro do Tarô Fora de Série, a gente tem algumas coisas muito legais, né? Você pode ver que dentro do conteúdo, eu estou sempre fazendo o quê? Eu trago jogadas, eu analiso jogadas, eu digo para você quando uma carta sai, porque se tal carta, não importa onde ela sai, ela significa isso aqui. Sai lá o imperador, olha só, isso aqui é sustentação da pergunta do seu consulente. Sai aqui o cavaleiro, é a ação da pergunta do seu consulente, não importa se é no passado, presente, futuro. Eu sempre te trago isso dentro de um ambiente seguro. E eu faço uma coisa muito importante dentro de tudo isso. Eu acompanho toda a nossa comunidade. Eu olho lá nos comentários dentro das nossas lives, dentro do canal, dentro no meu perfil lá no TikTok, dentro do perfil, dentro do Instagram, dentro dos meus perfis de mídias sociais. Eu acompanho a galera. A galera às vezes me manda mensagem assim, já recebi várias. Não sei se é você que vai me responder, mas minha dúvida é essa. Sou eu que respondo. Até porque sou eu que gosto de tarô, né, gente? Sou eu que tenho 30 anos de jogando essa parada toda. Então, sou eu. É um ambiente seguro. Você quer me fazer uma pergunta? Me manda a pergunta. Você está no ambiente seguro. Essa presença aqui é única, é pessoal. Não tem nada que substitui isso. Nada. Minhas aulas, meu conteúdo, minhas lives é pessoal. Não tem nada que substitui isso. E o terceiro pilar é algo que para mim foi essencial, que é transformar. E para mim isso aqui, se você falasse para mim, Alex, desses 3 pilares, eu diria para você que de todos, anota esse, que esse aqui para mim é a base de tudo que eu faço. Eu transformei o tarô numa maneira de entender o mundo. Tarô não é só quando a gente tá lá com o deck aberto, a gente tipo, não.
É quando a gente está na fila do pão. É quando a gente pensa se o cara lá na nossa frente parece tão preocupado quanto o cara do 9 de espadas. Ou, cara, pega o seu baralho. Vê se teu time vai ganhar a Libertadores. Vê se teu time vai chegar na final. Vê se algo da sua vida lá, da sua vida civil, da sua vida normal. Tarô é uma linguagem do mundo. Ele foi criado. Cara, aqueles desenhos estão lá, o mago, o louco, a sacerdotisa, o papa, aquilo ali representa o mundo. Fazer isso é realmente aprender que o tarô é uma ferramenta para ajudar na nossa vida, para a gente tomar nossas melhores decisões. Eu tomo as maiores decisões da minha vida usando tarô. Depois que eu voltei, depois que eu saí, caí no meu zero e eu voltei ao tarô, eu não abandonei mais. Não pode ter medo. Mas se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Por isso que eu gosto de estudar junto aqui, tá? Porque é mais fácil quando a gente está com um grupo de pessoas que estuda, que pensa como a gente, que tem medos, que tem as inseguranças que a gente tem. Mas também tem apoio, tem amor pelo tarô. Esse aqui é tarô fora de série. É gente que é apaixonado por tarô, que passou pelo que você passa. Ou que ainda está passando pelo que você passa. Você acha que não tem gente, nesse momento, aqui durante essa semana, que não está passando pelo que você passa? Tá sim. Está passando exatamente pelo que você passa. Ele tem o mesmo sonho que você, que é ler tarô. Conectar as cartas, ajudar as pessoas, ter uma segunda renda, ou ter uma nova profissão. Tem exatamente o sonho que você tem. E eu tô aqui te contando o que ninguém te conta durante essa semana. Então, olha só. A gente vai ter uma terceira aula agora. A gente vai ter uma aula só para tratar de coisas que são muito importantes para você nesse momento. Nesse exato instante. Objetiva. Direto ao ponto. Passo a passo. Para justamente pegar tudo aquilo que você tem de questões com o tarô. As suas dificuldades, os seus medos, os seus desejos, os seus sonhos. E a gente vai falar sobre isso. Porque, cara, eu sou apaixonado por isso que eu faço. De verdade. Eu dedico meu dia, minha vida. Eu coloco tanta energia nisso que eu quero ver as pessoas se realizando. Primeiro porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas eu quero que você que está aqui nesse momento, que está assistindo esse vídeo, que me mandou essa pergunta, se em algum momento eu me senti incapaz, eu me senti sim. Mas eu voltei para o tarô e o tarô mudou a minha vida. Olha só. Eu vou trazer aqui outras perguntas, tá? Que o pessoal está mandando lá na pesquisa. Nos próximos dias eu vou colocar aqui na pesquisa. Quem colocou lá na pesquisa, eu vou trazer aqui. E nessa semana, Tarô Fora de Série, eu vou responder a você que está aqui. Como é que você vai dominar a leitura do tarô? E como é que você vai conectar 78 cartas com segurança? Porque isso é possível. Obrigado.